Boa noite a todos. Bem-vindos ao primeiro Congresso Interinstitucional de Diálogos entre Direito e Tecnologia. Como vemos, é um tema bastante atual, discutido, muitas perguntas, e o foco é os impactos do Covid-19 no uso de tecnologias do direito e educação. Hoje nós estamos com o painel 6, que falará sobre democracia e justiça digital. Temos como convidados o professor Daniel Barili da Silveira. Ele é pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. Doutor e mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Ele é advogado empresarial e consultor em compliance e proteção de dados. Temos como convidada também a professora Luana Renostro Heinen. Ela é doutora em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina e professora adjunta na Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do SócioDIR, Núcleo de Estudos em Sociologia e Direito, e do Literar, Grupo de Estudos de Direito e Literatura. Membro de Memórias e Direitos Humanos da UFS. Temos como debatedor na noite de hoje o professor o professor Francisco Rocha, professor de Direito Penal e Filosofia da Uniraxá. O tema proposto, como eu disse, democracia e justiça digital. E gostaria também de agradecer aos alunos Ana e Felipe pelo apoio. Eu sou a professora Milena e estarei hoje como mediadora com vocês. Eu sei que o tema gera muito debate, então nós abriremos ao fim das palestras, aos fins dos painéis, espaço para debate. Podem colocar no chat as perguntas, questionamentos. E sobre a presença, serão disponibilizadas palavras-chave por período, que vocês irão colocar quando disponibilizado o link para o cômputo da presença. Então, podem ficar tranquilos e fazer as perguntas que acharem pertinentes. Agora, irei passar a palavra para o professor Daniel, que irá debater sobre o tema. Professor Daniel? Olá, muito boa noite a todas, boa noite a todos. Com grande satisfação que eu estou aqui participando desse grande evento e gostaria de saudar com especial atenção a todos os membros da nossa mesa, em especial a professora Luana Heinen, né? Sim, desculpe. Professor Francisco, a Milena, e todos aqueles que estão aí no backstage ajudando a preparar esse evento tão importante e tão valioso para toda a comunidade acadêmica. Hoje eu vou discutir com vocês o tema das cortes online e o acesso à justiça, o acesso democrático, acima de tudo, à justiça. Estamos a falar aqui sobre um tema relativamente recente, porque, afinal de contas, falar sobre cortes online, na realidade, estamos a discutir um processo que vem a acontecer há praticamente 10 anos ou 15 anos, pelo menos no Brasil. Mas o que de fato são as cortes online? E como que elas repercutem na democratização do acesso à justiça de uma maneira mais universal? O fato é que cortes online nada mais se coloca como um modelo de virtualização da própria justiça. Nos últimos anos, nós tivemos a grande experiência em todos os tribunais de que nós tivemos uma primeira fase dessa virtualização, que nada mais se colocou do que um processo de virtualização documental, ou seja, de 15 anos para cá, em especial, nós tivemos um processo lento, gradual, às vezes até disforme, dependendo dos tribunais que estamos a falar, de virtualização dos processos judiciais. Mas, ao mesmo tempo,
nós tivemos, paralelamente a esse processo, um segundo movimento, né, que é um movimento que se deu a partir de uma prática, aí, propriamente dita, de julgamento online, ou seja, de julgamento desses processos sem a presença física dos profissionais do direito. Sem dúvida alguma, quando nós olhamos hoje o nosso cenário aí de uma pandemia, em meio de uma pandemia, ou pelo menos passado o grande período de confinamento de todos nós aqui, nós, sem dúvida alguma, tivemos um aprendizado muito grande, um avanço, sem dúvida alguma, estabelecido de uma virtualização da justiça que talvez se processaria de uma forma mais lenta, mas que fomos jogados efetivamente a isso. Mas tudo se acompanhava de um processo que ainda se desenvolvia de forma lenta e bastante gradual no Brasil. Só para fazer uma pequena retrospectiva, nós começamos a ter processos virtuais no Brasil desde o ano de 2010, em especial quando nós começamos a construir um processo de novos processos que foram ajuizados de serem virtualizados. Então, a pessoa juizava a ação, o advogado juizava a ação, os profissionais do direito promoviam um processo já de maneira totalmente virtual. Essa foi uma novidade, uma verdadeira transformação de uma justiça sem papel, mas que acabou carreando uma série de outros movimentos. O segundo movimento que nós tivemos, tão logo a este, foi o da virtualização dos processos físicos, ou seja, daqueles processos que já estavam, que os processos que já estavam de maneira física, que foram trazidos para o elemento virtual, né? Por fim, nós tivemos um terceiro movimento, que eu poderia dizer, bastante isolado nesses últimos 10 anos, que foi a práticas de alguns juízes, de alguns profissionais do direito, que acabaram estabelecendo despachos virtuais, ou mesmo audiências, ou mesmo criar um canal direto de contato com o cartório ou com o juiz, que possibilitou uma mínima virtualização. Tudo isso antes mesmo da pandemia. O fato é que, no Brasil, embora isso acontecesse, nós tivemos um movimento ainda muito disforme, desregular e lento dessa virtualização. Ou seja, nós temos aí 26 tribunais no Brasil, pensando nos tribunais estaduais, tirando, sem pensar, os tribunais federais, e nós, dentro de todas as nossas justiças, nós tivemos verdadeiramente experiências isoladas dos estados e experiências isoladas dos juízes. O CNJ, desde então, vem buscando um processo de uniformização, de unificação, não só dos processos, mas de estratégias de julgamento, sem dúvida alguma. O fato é que, quando nós fomos lançados num processo de pandemia, tudo isso se acelerou. Então, aquilo que se imaginava de 10 a 15 anos de se estabelecer, nós fomos jogados para que em menos de 30 dias nós tivéssemos remodeladas as pautas de julgamento e de imediato fôssemos jogados para poder ter que lidar com o fenômeno das cortes online. O fato é que, embora isso já fosse um comportamento esperado, eu me recordo de que o quanto que nós lutamos e quanto que nós discutimos atrás, né, para se pensar a instituição, por exemplo, de audiência por videoconferência de presos, né? Olha, passamos anos discutindo sobre sua constitucionalidade e se de fato isso daí poderia ser levado adiante. E hoje ela é uma realidade. O fato é que quando nós pensamos em cortes online, ela não é uma experiência da justiça pública, mas essencialmente é uma experiência da justiça privada, ou seja, ela nasce com a ideia das ODRs, ou Online Dispute Resolutions, né, que são mecanismos de solução de controvérsias na área privada. Obviamente que essa descoberta se deu em especial, se buscar uma justiça que fosse mais ágil, mais barata, e que fosse também negociável, e que fosse menos burocrática, e até menos cara, né, do que a justiça comum.
Só que a grande discussão, quando nós falamos de cortes online, é pensar um modelo de virtualização de processos, de julgamentos online, que se dê não só para empresas ou para agentes privados que estão no mercado, mas de que seja uma justiça pública, que um caso penal ou um caso de família possa ser julgado de uma maneira rápida e eficiente pelo mecanismo online, né? Só para nós termos uma ideia, hoje há um dado da OCDE que diz de que 46% das pessoas não têm acesso direto a um modelo de justiça. Então, se nós pensarmos de que as cortes online elas são uma experiência, será que isso poderia aproximar ainda mais as pessoas de que, tendo um computador, poderiam ter acesso à justiça? Ou será que esse modelo de acesso à justiça seria ao contrário, né? Seria um mecanismo de afastamento das pessoas do acesso propriamente aos mecanismos de justiça, porque ela envolve um componente tecnológico. A gente sabe de que, por conceito, a tecnologia ela acaba sendo excludente. Quem possui mais tecnologia tem mais chance de se bem amparar nesses processos de vanguarda na área de tecnologia da informação, né? Mas, acima de tudo, eu acho que a grande pergunta que nós precisamos ter acima disso não é se as pessoas vão ter acesso à internet ou não, mas, essencialmente, o que é a justiça. Será que a justiça ela é, de fato, um locus, ou seja, ela é um local onde as pessoas se reúnem, onde tudo lá acontece e que, portanto, há uma convergência de pessoas, de atores processuais, para lá praticarem os atos? Ou será que a justiça é um serviço? Se entendermos, e é como eu penso, que a justiça é um serviço público e, portanto, ela deve ser prestada com foco essencialmente no seu cliente, ou seja, ela deve ter um foco essencialmente na experiência do usuário. Então, se antes nós tínhamos um paradigma de entender o fórum como local de convivência e, ao mesmo tempo, local onde os atos processuais se concentravam, hoje ela foi transformada em um ambiente virtual. E, portanto, a tecnologia ela acaba sendo uma ferramenta fundamental para que a própria justiça possa prestar seu serviço com eficiência. A grande questão que se coloca a partir de então é de que os processos que nós estamos a tratar de uma virtualização da justiça, ela, na verdade, é uma primeira fase do elemento que nós estamos a discutir a respeito das cortes online, efetivamente, né? Ou seja, esse processo que seria inevitável de substituir o papel pelo conteúdo online, na realidade, ele passa por uma segunda fase, que é o que estamos começando a viver, que é a fase do uso de inteligência artificial e da machine learning para o julgamento de processos. E creio que aí é que nós temos um diferencial gigantesco para poder começar a pensar, de fato, como que a justiça vai se comportar em relação às pessoas e em relação essencialmente ao processo. Porque na medida em que a tecnologia ela se torna um elemento diferencial para poder ter acesso à justiça, nós já temos aí um problema inicial, que é a necessidade de se amparar, a necessidade de se aparelhar as pessoas para ter acesso a essa justiça. O aparelhamento ele não é só físico, mas o aparelhamento ele também é do ponto de vista da informação, né? A gente sabe de que muitos dos advogados, quando veio o processo judicial, deixaram de atuar, porque, afinal de contas, entenderam de que aquele seria o momento de uma virada de página, né? Mas, ao mesmo tempo, não só aquele usuário externo que vai utilizar os serviços da justiça, mas também os próprios funcionários que precisam ter uma capacitação para poder lidar com esses mecanismos. Agora, a segunda fase que nós vamos inaugurar é justamente a discussão da substituição de juízes, ou pelo menos de decisões ou de procedimentos por máquinas.
Quando nós começamos a pensar isso, estamos falando efetivamente de um novo, remodelado processo de democratização da justiça. Porque quando substituímos os juízes por máquinas, por mais que as decisões judiciais sejam dadas com base em algoritmos ou então com uso de inteligência artificial, aquele que se aparelhar mais para ter acesso a essas informações vai ter uma largada no processo, efetivamente. Então, grandes escritórios, por exemplo, ou então grandes órgãos públicos, como a Receita Federal, por exemplo, que têm tradicionalmente um nível de aparelhamento muito alto em termos tecnológicos, pode se valer poderá se valer desses instrumentos, porque eles vão conhecer como efetivamente funciona a, é, os mecanismos internos de produção dessa decisão. E, portanto, aqueles que se aparelharem melhor vão sair nessa largada com um potencial de poderem ter predição das decisões. E aí nós temos algumas perguntas fundamentais surgem, né, e eu deixo algumas perguntas, inclusive com nível de reflexão. A primeira pergunta quem vai determinar isso? Ou seja, como deve ser o uso da inteligência artificial na justiça? Ou ainda, com a substituição de juízes por máquinas, né, como ficariam as análises morais dos casos? Ou seja, analisar as particularidades de cada caso, que muitas das vezes é apenas a presença física que pode trazer. Né? E além disso, será que a utilização desses mecanismos de julgamento mais acelerados, em que se busca pela aceleração do julgamento com o uso de tecnologia, será que ela vai ser efetivamente um instrumento de propiciar a justiça real, no sentido de que ela vai poder ser de livre acesso a todas as pessoas que se utilizarem do sistema de justiça? Para fechar essa ideia e para não estourar também no tempo combinado, eu trago algumas soluções que podem ser importantes, inclusive para um debate futuro. O primeiro deles é que, para que nós tenhamos uma democratização da justiça no ambiente online, o primeiro ponto que nós devemos discutir é sobre a vontade política. E quando eu falo da vontade política, é da vontade de aparelhar o poder judiciário, efetivamente, para que ele possa aceitar essa nova realidade e possa difundir esses mecanismos da forma mais democrática possível. O segundo, que é uma consequência lógica, é promover o investimento em tecnologia. Ou seja, é o que eu sempre digo, né? É menos fóruns, mais computadores, mais treinamento das pessoas, mais servidores, mais juízes, menos prédios físicos, menos gastos com outro tipo. O foco, né, na verdade, agora muda para o ambiente online. Né? O terceiro ponto que eu mencionaria nesse sentido seria um maior suporte que deveria ser dado pelas classes, seja a classe da advocacia, como pela OAB, mas também pelos promotores, defensores públicos, que deverão ter também esse aparelhamento para poder se apoderar não só de estar presente online, o que já acontece hoje, mas de entender essas ferramentas de predição e de decisão que já vêm sendo utilizadas de forma sistemática em todos os tribunais, como é de conhecimento de muitos dos senhores. Entendo também de que é muito importante uma integração dos sistemas de acesso à justiça, porque, afinal de contas, hoje nós temos quantos sistemas no Brasil a funcionar, e, portanto, nem sempre isso é um elemento diferencial para que nós tenhamos uma maior facilidade de acesso aos atos processuais. E, talvez, o último ponto que eu mencionaria, fechando aqui a minha ideia, é uma rediscussão sobre o problema da privacidade nas cortes online. Ou seja, hoje qualquer advogado tem acesso a qualquer processo no Brasil, né? E, portanto, ele tem acesso aos dados dessas pessoas, às vezes dados sensíveis, às vezes dados relacionados à movimentação financeira de qualquer outra pessoa. Né? E, na medida em que tudo é online, a preocupação com a segurança ela deve se colocar sempre como um diferencial. Então, democratizar a justiça passa por alguns passos, e talvez esses passos são extremamente importantes para nós termos uma real
democratização, de acesso e também do uso da justiça. Obrigado a todos e fico à disposição mais adiante para o debate e acompanhando aqui as palestras que se seguirão com muita atenção. Obrigado a todos. Ouvindo? Boa noite. Muito obrigada, professor Daniel, pelas importantes ponderações acerca do tema. Com certeza, nos fez pensar em diversos aspectos. Já me corrija se eu estiver errada, mas já havia esse debate sobre, entre aspas, inteligência artificial, julgamento, uma justiça mais digital, e o que vejo aqui com o evento pandemia, isso trouxe mais à voga, porque foi algo que meio que tornou urgente a implementação de atos antigamente discutidos. Eu trago uma frase de Henry Ford que, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos, e não carros. E como foi algo inédito, não diria tão inédito, mas algo meio que surpreendeu a todos durante a pandemia, há vários questionamentos, como o senhor disse mesmo, sobre decisões. Inteligência artificial realmente poderia substituir? E o acesso a essa justiça digital? Ficam muitos questionamentos. E que será legal para debate, será importante para debate após as ponderações dos professores a seguir. Eu passo a palavra agora para a professora Luana Renostro Reinen, que também fará ponderações importantes sobre o tema e debate. Muito obrigada, professora Milena. Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao professor Daniel, que me precedeu nessa fala, também ao professor Francisco. Agradeço à organização do evento pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês algumas reflexões sobre democracia e justiça. Eu vou trazer uma fala e uma contribuição, né, que ela é uma contribuição um pouco mais teórica sobre a nossa situação da democracia atual. Então, imagino que ela seja uma fala complementar à fala feita inicialmente pelo professor Daniel, né, uma reflexão sobre qual é o estado atual da nossa democracia e também por que é que nós chegamos, né, nesse estado, então, de crise, já caracterizando assim como uma crise da democracia, né? Então, esse diagnóstico, né, de que a democracia está em crise não é algo novo, né, um diagnóstico já de ao menos algumas décadas. E quando nós nos confrontamos com esse diagnóstico, nós podemos nos perguntar o que cabe a um jurista, né, diante dessa crise da democracia e, eventualmente, até diante de um possível fim da democracia. Então, quais são as articulações entre direito e política que podem contribuir para o fortalecimento da democracia, tendo em vista que ela está em crise? Eu acho que essa é uma pergunta crucial que nós, juristas, devemos nos fazer. Então, me pergunto também quais os valores e instituições que são fundamentais para assegurar a estabilidade democrática. E foi pensando em algumas dessas questões que eu fiz a partir do momento que eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje, que eu elaborei essa minha fala, né? E eu analiso a nossa crise atual da democracia contemporânea, a crise atual da democracia constitucional, também relacionando diretamente com dois fenômenos que caracterizam o momento atual que nós vivenciamos no Brasil, mas que serve também de diagnóstico para diversos países do mundo, diversas democracias nacionais, que é um contexto de neoliberalismo e neoconservadorismo que nós estamos vivendo. Então, para explicar um pouco como vai ser a estrutura da minha fala, eu inicio explicando o que eu entendo por neoliberalismo, apresentando como ele foi implementado inicialmente na Inglaterra de Margaret Thatcher. Depois, essa digressão tem como objetivo mostrar
que essa crise das democracias liberais que nós estamos vivendo hoje, cuja face mais evidente é a eleição de líderes autoritários, então nos Estados Unidos a eleição de Donald Trump, mas no Brasil a eleição de Jair Bolsonaro também. Essa crise ela tem raízes bastante profundas e profundas relacionadas a esse fenômeno do neoliberalismo, que tem um impacto sobre o papel do Estado, um impacto sobre as nossas subjetividades e, obviamente, também um impacto sobre a economia. Então, depois de fazer essa digressão, eu explico como essa crise democrática forjada pelo neoliberalismo possibilita a emergência do neoconservadorismo. O neoconservadorismo, ele ataca um dos pilares da democracia liberal, justamente porque ele atinge as liberdades individuais, né, que são também uma das bases da democracia liberal. Diante desse entrelaçamento que nós vivenciamos, então, entre neoliberalismo e neoconservadorismo, eu lanço algumas reflexões sobre o papel contramajoritário das cortes constitucionais. Cabe a essas cortes justamente limitarem o avanço do neoconservadorismo sobre os direitos individuais, de modo a preservar uma das bases da democracia liberal. E aqui eu me refiro especificamente, né, a preservar a liberdade e preservar também a igualdade como essas bases. Quando eu falo, então, de neoliberalismo, aqui eu estou me referindo ao modelo político e econômico do nosso tempo. O neoliberalismo ele tem raízes como o primeiro projeto implementado na Inglaterra de Thatcher, mas ele surge muito antes disso, né? Então a gente pode dizer que o seu surgimento está ainda em 1938, com a realização do colóquio Walter Lippmann em Paris, e a sucessão e criação da Sociedade de Mont-Pelerin, que dissemina, então, na sociedade, internacionalmente, o que ficou conhecido como um pensamento anticoletivista, né? E um pensamento anti-Estado, um pensamento que quer reduzir ou pelo menos ressignificar o papel do Estado. Para tratar da democracia, nos interessa mais, no entanto, justamente o momento em que o neoliberalismo começa a se implementar enquanto projeto político e econômico. No pós-guerra, a partir de 1945, os países da Europa vão adotar o receituário típico de John Maynard Keynes, né, de intervencionismo econômico para assegurar o pleno emprego e crescimento econômico. Então, essas eram as preocupações principais. Juntamente com essa política econômica, a gente vai ter a implementação de diversos direitos que visam assegurar a cidadania. Então, o reconhecimento da saúde como um direito, da educação como um direito e da previdência social universais como direitos. Esse modelo de política econômica e de Estado social gerou altas taxas de crescimento dos países capitalistas centrais, mas ele começa a apresentar o seu esgotamento por volta dos anos 70, em que há um aumento muito grande do desemprego. Então, os países vão encarar uma crise de estagflação, crises fiscais dos estados, e em 1973, quase como um catalisador dessa crise econômica, né, a gente vai ter a crise do petróleo, que vai afetar significativamente o valor do barril do petróleo, né, o oposto, de uma certa maneira, do que a gente vivenciou agora nesse contexto de pandemia. Então, o barril do petróleo vai quintuplicar de preço. Para poder lidar com essa crise econômica, então, que mostrava uma certa falência desse modelo, né, de estado de bem-estar social e de políticas que visavam o pleno emprego, houve uma série de experimentos que tentaram responder a essa crise com o aumento de regulação estatal da economia, por exemplo. Mas foi justamente a eleição de Margaret Thatcher que levou à implementação do projeto neoliberal. As políticas fiscais e sociais que a Thatcher adotou, elas acabaram com esse estado de bem-estar social inglês, que havia se construído no pós-guerra. O objetivo central da Thatcher era, de uma certa maneira, atacar toda forma de solidariedade que pudesse prejudicar a implementação de medidas econômicas de flexibilização. Então, ela enfrentou os sindicatos, né, inclusive reconhecendo o Sindicato Nacional dos Mineiros como um inimigo interno dos ingleses, privatizou empresas públicas, inclusive empresas de moradia popular, e reduziu impostos. O impacto dessas medidas foi significativo, obviamente. Teve um aumento
na verdade, uma restauração dos ganhos das elites econômicas que haviam sido atingidas pelas políticas social-democratas implementadas até então. Essas políticas sociais-democratas atingiram o ganho das elites econômicas, principalmente porque elas estabelecem um patamar de exploração do trabalho, né? Então, você tem um salário assegurado graças a essas lutas coletivas dos trabalhadores, e, sem dúvidas, isso reduz esse poder e esse ganho econômico. Mas as políticas implementadas pela Thatcher, que são políticas que restituem esse ganho econômico, digamos assim, perdido pelos anos de políticas intervencionistas, não vão ter apoio somente dessas elites econômicas, né? A Thatcher, ela consegue o apoio de muitos setores para o seu projeto, setores que celebram a liberdade individual e que se encantam pela promessa de serem libertados pelo que eles chamam de poder opressivo do Estado. E esse discurso vai ressoar até que os beneficiários da intervenção até entre os beneficiários da intervenção estatal, que de uma certa maneira se ressentem desse Estado burocrático, né, que lhes concede benefícios, mas muitas vezes de uma maneira muito burocratizada. Então, ao se opor também algumas categorias de trabalhadores, como os imigrantes, né, a Thatcher vai apresentar esses imigrantes como responsáveis por roubar empregos, e ela consegue também conquistar uma parte da classe trabalhadora. O lema da Thatcher era, então, a sociedade não existe, existem apenas homens e mulheres individuais. E ela acrescenta ainda, e as suas famílias. Então, utilizando-se da economia como método, ela pretendia, na verdade, mudar a alma das pessoas, dissolver as formas de solidariedade social em favor do individualismo, em favor dessa leitura profundamente individualista da responsabilidade individual e dos valores familiares. Ela foi muito bem sucedida no seu projeto, né? Conseguiu forjar um novo senso comum na política, ao ponto de quando o Partido Trabalhista Inglês chega ao poder, o Partido Trabalhista Inglês assume toda uma terminologia que é característica do neoliberalismo, em que a ideia de cidadão é substituída pela ideia de contribuinte, substituída pela ideia de consumidor. Então, o cidadão não é mais aquele que tem direitos, mas que tem direito porque ele contribui e que ele quer o seu serviço prestado como se fosse um bem de consumo. E esse, inclusive, vai ser, né, um dos elementos que a Thatcher vai trazer a público para dizer como o seu projeto foi vitorioso, né, dizer que essa foi uma das suas grandes conquistas, o Partido Trabalhista ter se convertido para o seu modo também de ver o mundo. Então, a partir desse projeto relativamente bem sucedido, né, o neoliberalismo ele vai começar a se disseminar, né, pelo mundo, através de diversos mecanismos, né, através de think tanks, através das ideias dos economistas, etc. E a gente pode dizer que começa a prevalecer uma noção de política como um consenso, né, como se as divergências entre esquerda e direita houvessem desaparecido, né, e essa política que começa a se implementar é uma noção de política altamente tecnocrática, né, em que os limites do que é possível fazer dentro da política são muito estreitos, né, e muito relacionados com uma administração supostamente neutra dos negócios. Isso vai acabar gerando um significativo desinteresse dos cidadãos pela política, principalmente na Europa, porque a política parece que não faz mais sentido, né? Parece que a política não faz mais diferença na vida das pessoas, tendo em vista que, seja um governo de direita ou seja um governo de esquerda, as pessoas veem esses governos como muito semelhantes. Então, as margens de escolha da gestão política possível, né, se estabelecem como muito limitadas. É justamente a política vista como algo tecnocrático, como uma gestão de especialistas, que vai ser chamada por uma autora europeia, né, a Chantal Mouffe, de pós-política. A Chantal Mouffe vai dizer que a globalização neoliberal ela vai ser vista na política como um destino que nós temos que aceitar e contra o qual a gente não consegue se levantar. A política ela passa a ser limitada a uma questão eminentemente técnica com a qual somente os especialistas têm que lidar.
Então, não se deixa espaço para que os cidadãos tenham alguma possibilidade de escolha entre diferentes projetos políticos. Até porque os projetos políticos que são apresentados são muitas vezes muito semelhantes. Também esse projeto neoliberal vai ser implementado nos Estados Unidos, né? Então, Ronald Reagan é um dos principais porta-vozes desse projeto na sua implementação nos Estados Unidos. E as instituições como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional vão apresentar ao mundo a receita vitoriosa da Thatcher, que é essa receita que tem que ser, então, replicada, implementada em todos os países, que é a receita do controle da inflação e da solidez das finanças públicas, né? Então, vejam a diferença entre o objetivo daquelas políticas econômicas anteriores ou do período do pós-guerra. O objetivo era crescimento econômico e pleno emprego, né? Agora, o objetivo é controle da inflação e solidez das finanças públicas, né? O que a gente vai chamar muitas vezes de arroxo fiscal ou de políticas de austeridade, né? Esses seriam os novos objetivos fundamentais que vão ser disseminados pelo que ficou conhecido como Consenso de Washington. Então, apresentando essa primeira digressão aqui do caso da Inglaterra, eu quero com isso mostrar a Inglaterra como uma metáfora para a gente compreender um processo que se manifesta em vários países do mundo, sim, de formas muito distintas, mas com algumas características semelhantes que nos ajudam a gente a compreender essa crise das democracias liberais contemporâneas. Como a gente pôde ver com as medidas implementadas pela Thatcher, o grande mote do neoliberalismo é destruir tudo que é coletivo e reduzir a democracia aos marcos do direito de votar e do direito de propriedade. A gente tem, assim, então, uma significativa despolitização da esfera pública, né? Uma desqualificação também de tudo que é política, né? Que passa a ser visto como algo negativo, não interessante, ou algo que simplesmente não produz os efeitos que a gente esperava que produzisse, as mudanças que as pessoas esperavam que isso produzisse. Esse contexto, então, de políticas neoliberais, ele vai se entrelaçar com um contexto mais amplo de neoconservadorismo, como eu dizia no começo. E aqui uma autora fundamental para a gente pensar sobre neoconservadorismo é a Wendy Brown, uma escritora norte-americana, e ela vai dizer que ainda que neoconservadorismo e neoliberalismo aparentemente tenham duas lógicas distintas, na verdade, eles se amparam mutuamente. Como é que se dá esse processo, né, de amparo e de apoio mútuo? A gente pode pensar, né, como as políticas neoliberais vão reduzir o papel de proteção social do Estado. Se eu reduzo o papel de proteção social do Estado, então, se eu reduzo os direitos, né, de saúde, de educação e de previdência social, alguém vai ter que ficar responsável na sociedade pelo trabalho de cuidado, pelo trabalho de educação. E, via de regra, o neoconservadorismo, ao ressaltar os valores familiares, o papel da mulher, etc., ele vai contribuir justamente para uma individualização das responsabilidades no que diz respeito a esses trabalhos de cuidado. Então, essa afirmação mútua, né, do neoliberalismo e do neoconservadorismo está muito relacionada com a redução do Estado ao assegurar esses direitos e uma afirmação moral, né, de que as famílias precisam ser compostas de formas específicas, né, que as famílias precisam atender a um determinado padrão do que é ser família. Nos Estados Unidos, então, a Wendy Brown vai relacionar a emergência desse neoconservadorismo desde os anos Bush com um processo de moralização da política e de um ingresso cada vez maior de um fundamentalismo cristão na política, né? E qual vai ser o papel desse fundamentalismo cristão na política? Fundamentalmente, uma visão de que não há espaço para questionamentos, para deliberação e para divergência. Aos fiéis cabe simplesmente aceitar as verdades reveladas por Deus. Essa relação, então, que é uma relação eminentemente de fé religiosa, quando ela é transposta para a esfera da política, ela se apresenta como algo antidemocrático e anti-intelectual, porque ela vai desvalorizar os fatos, desvalorizar a autonomia deliberativa das pessoas. E não adianta nada você apresentar argumentos racionais, né? Porque o que vale é aquilo que foi revelado através, né,
da religião. Então, a gente pode traçar um paralelo e imaginar quais são as relações desses processos com o que a gente vive na democracia brasileira hoje, né? A América Latina tem muitas peculiaridades comparativamente com o que acontece na Europa, mais especificamente na Inglaterra, e o que acontece nos Estados Unidos. Então, a gente sequer teve a implementação de um estado de bem-estar social pleno, né, com acesso universal a esses direitos para toda a população brasileira. Então, o neoliberalismo, quando ele se implementa aqui através de algumas políticas, a gente tem que considerar que a gente está falando de uma realidade bastante distinta. E que a gente tem um legado de autoritarismo social muito forte ainda, e que esse legado também vai acabar se afirmando através dessas políticas neoliberais e neoconservadoras, né? Os sintomas mais evidentes desse nosso autoritarismo são justamente o machismo, a misoginia e o racismo que estão impregnados nas nossas instituições sociais. Temos também problemas graves com a diferenciação entre público e privado, né, distorções no nosso sistema político que vai acabar gerando clientelismo, populismo e corrupção. Mas, quando nós falamos, então, dessa manifestação do neoconservadorismo no Brasil, eu gostaria de ressaltar algumas pesquisas feitas pela professora Flávia Biroli, da UNB, em que ela vai dizer que, embora seja importante ter em mente os diversos contextos sociais e culturais, é inegável que as igrejas neopentecostais latino-americanas têm uma influência bastante grande das igrejas evangélicas estadunidenses. E elas têm uma agenda moral, né, que vai estar conectada a uma rede mais ampla. Em contextos de violência e pobreza, como o contexto brasileiro, os neopentecostais acabam definindo valores cristãos de uma maneira que vai conectar mérito, sucesso econômico e moralidade. Essa agenda moral vai se refletir especificamente numa agenda de gênero aqui no Brasil, né? E nessa agenda de gênero, a gente vai ter toda uma manifestação contrária à educação sexual nas escolas, contrária à união de pessoas do mesmo sexo, contrária à adoção por casais do mesmo sexo e contrária à constituição de famílias que não se enquadrem naquele padrão aceito pela religião cristã. Nessa batalha, os neoconservadores vão, então, cada vez mais avançando sobre a esfera pública e querendo implementar e impor a sua visão de mundo. E assim eles chegam também nas cortes superiores, né, com pedidos diversos nas cortes superiores, não só através do legislativo, mas principalmente o que nos interessa mais aqui, nas cortes superiores. Como a nossa política tem se tornado cada vez mais uma política de antagonismo, né, não uma política agonista, como diria Chantal Mouffe, ou seja, uma política em que os adversários são tratados como inimigos e não simplesmente como adversários, de uma certa maneira, os neoconservadores se veem numa cruzada de moralização da vida pública. E com isso, eles vão querer eliminar todos os outros modos de vida com o qual eles não concordam. É justamente nesse momento que a atuação contra-majoritária da Corte Constitucional precisa se manifestar. Né? A atuação contra-majoritária é justamente fazer com que os direitos fundamentais tenham validade, independente das opiniões de uma maioria da população que, eventualmente, queira suprimir os direitos de uma minoria. Então, não tenhamos dúvidas de que nos próximos anos a nossa Corte Constitucional vai ser chamada a se pronunciar sobre esses temas, né? E que, para a preservação da democracia e suas bases de liberdade e igualdade, é fundamental que o STF não simplesmente se curve à voz das ruas e das multidões, mas que ele efetivamente seja um guardião da Constituição e desses direitos fundamentais das minorias, né? Principalmente das mulheres e da comunidade LGBTQI+, principalmente diante dessas novas demandas que virão e desse nosso contexto de crise democrática. Peço desculpas porque eu passei 2 minutos, fiz um esforço aqui, mas passo a palavra então para vocês. Obrigada. Não te ouvimos, professora Milena, desculpa.
Agora, deu certo? Boa noite, desculpa pela entrevista. Parabéns, professora Luana Henning, pela palestra, pela palavra, professor Daniel. Trouxeram importantes ponderações acerca do tema. Acredito que já está tendo questionamentos sobre, porque foram jogados assuntos interessantes que levam a um debate. Agora eu vou abrir a palavra para o professor Francisco debater sobre o tema, e quem gostar, envie, por favor, no chat perguntas sobre. Então, abro a palavra para o professor Francisco Rocha. Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite, a atuação aí da Ana, do Felipe no backstage, essa turma aí fantástica que está participando do debate, Daniel, a doutora Daniel, a doutora Luana, a doutora Milena. É um desafio de falar, né, Milena, depois desse pessoal, mas eu vou trazer um enfoque aqui sobre uma discussão interessante, uma intersecção entre a democracia e as questões das novas tecnologias e os desafios da justiça para lidar com isso. Se a gente, o pessoal deve olhar com uma certa dúvida sobre a pertinência de uma pessoa com mais de 40 anos que fez datilografia falar sobre tecnologia. Mas eu devo dizer que isso me coloca numa posição muito interessante, né? Porque eu nasci com os dois pés no mundo analógico e na década de 90 até os meados aí de 2000, eu fui obrigado a ver uma mudança extremamente radical na forma que se dá a comunicação social, através da inserção de uma tecnologia que provocou um terrível, apocalíptico mudança nas nossas formas de nos relacionar. E isso não poderia deixar de ser, traz implicações jurídicas absolutamente fantásticas, interessantes e intensas. Vejam só, inicialmente, nós devemos falar que a internet ela surge como um produto, como um meio de comunicação. Só que ela se expande de forma tão grande que hoje ela é considerada como uma necessidade fundamental. A ONU, em 2011, ela soltou uma comunicação reconhecendo o acesso à internet como um direito fundamental. Aliás, a ONU, nessa mesma comunicação, ela faz um apelo para que as pessoas não tenham seus serviços de internet cortados, porque isso acabaria implicando num silenciamento dos grupos sociais, retirando-os de uma importante esfera, né, talvez da ágora virtual que se tornou a internet. Isso aí teve um impacto muito profundo no Marco Civil da internet. Se você me fizer uma pergunta, assim, o acesso à internet no Brasil é um direito fundamental? Bem, do ponto de vista técnico, tem algumas pessoas que sustentam que se você pegar lá o artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, no que é assegurado a todos o acesso à informação, nós teríamos daí, né, uma decorrência que seria lógica de que a internet, como hoje principal fonte de informação das pessoas, ela seria um serviço fundamental como água e luz. Mas vejam só que coisa interessante. Isso acaba sendo concretizado, pelo menos no plano da legalidade, no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet, ele fala lá no artigo 14, no artigo 4º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem como objetivo a promoção do direito de acesso à internet por todos. Por quê? Porque o acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural, ela, através da internet, se torna essencial para a condução dos assuntos públicos. Se você pegar as últimas eleições, você vai ver que aconteceu uma inversão muito grande da forma que a eleição aconteceu do ponto de vista do marketing político.
O marketing político, ele ditava que quem tinha mais dinheiro e mais horário de televisão ganhava. E esse underdog, né, que venceu na última eleição, né, ele não tinha nenhuma penetração nos meios tradicionais de comunicação social, mas ele tinha um impacto muito grande nas redes sociais. Daí, fazendo essa pequena observação, nós podemos dizer que o acesso à internet, ele não só é essencial enquanto direito à informação, mas ele é essencial hoje para a ideia de participação democrática no debate político. E nós temos hoje, né, que o artigo 7º do Marco Civil, ele garante, ele declara o acesso à internet como essencial para o exercício da cidadania. Tanto que ele fala no inciso 4 que não pode haver suspensão da conexão de internet. Oba, não pode ter suspensão, então eu não vou parar de pagar. Calma, não pode haver suspensão, salvo por débito decorrente da sua utilização. Então você vai ter que continuar pagando, viu, a internet. Então não se alvoroce aí, não. Bem, mas de qualquer forma, né, a gente vê ainda mais na questão de pandemia como a internet ela se tornou essencial, né, para a superação de alguns dilemas, como a questão de educação, acesso a serviços essenciais. Mas sobre o fórum público, a internet ela ampliou a voz de pessoas para o bem e para o mal, de pessoas que eram silenciadas. E acabou levando a uma confusão muito grande entre comunicação social e redes sociais, especialmente as redes sociais, né, que são massivas no seu tamanho, como o Twitter e o Facebook. Hoje, a maior parte dos usuários da internet confundem internet com Facebook. E não é à toa que as redes sociais têm um impacto muito grande na democracia, né? E o algoritmo das redes sociais acaba tendo um impacto igualmente intenso, porque no momento em que ela agrupa pessoas por interesses comuns, ela leva a uma tribalização do debate. Antigamente, as pessoas tinham medo de dar opiniões radicais. Por quê? Porque elas não sabiam exatamente em que auditório elas estavam falando e tinham medo da reprovação social. Mas os algoritmos, agrupando pessoas, né, em grupos, elas acabam anulando a janela de Overton, né? O que é essa janela de Overton? A janela de Overton é a janela do discurso culturalmente admissível em uma determinada sociedade. As redes sociais aniquilaram a janela de Overton porque elas polarizaram as pessoas de forma absolutamente tribal, e nessas pequenas tribos há uma ideia quase que religiosa de certeza revelada, eu estou certo, e você acaba criando bolhas, né, porque você exclui todo mundo que discorda de você, é excluído, e aí, né, você tem aquele mundo de certeza e uniformidade. Eu devo estar certo porque todo mundo das minhas redes sociais concorda comigo. Claro que eu excluí todos que discordam. Teve um amigo meu que falou, mas como que o Freixo perdeu no Rio de Janeiro, a eleição do Rio de Janeiro? Eu fiz uma pesquisa no meu Facebook e todo mundo votava no Freixo, deve ter uma fraude. É claro, todo mundo no seu Facebook vota no seu candidato porque você excluiu todos o que discordavam. Essas bolhas, essa polarização, ela leva também a uma questão muito interessante de que hoje a democracia representativa, que tradicionalmente era baseado na exclusão dos extremos, passou agora por uma nova dinâmica pelas redes sociais, no que os extremos estão canibalizando o meio, o centro. Hoje parece que o centro do debate político ele foi completamente colocado em um panorama de terra arrasada, porque para que você seja impulsionado nos trends
e nos comentários do Facebook, você tem que polemizar. E a pessoa prudente, né, e a pessoa que contemporiza, ela não sobe nos trends. Então, aí, a polarização ela se torna uma estratégia democrática para a pessoa aparecer. Especialmente quando nós falamos de eleições proporcionais de deputados, né, porque eles podem se afastar da questão do consenso e criar nichos onde ele angaria um número importante de eleitores. E isso tudo ainda, nós somos levados a uma questão muito interessante, como a justiça vai trabalhar as redes sociais, o usuário e a questão de Big Data. As redes sociais hoje são talvez uma das maiores ferramentas de coleta de dados pessoais que existem no mundo. E esses dados pessoais, vocês devem se atentar muito para uma questão, viu? Se você não paga por um serviço, se você não paga por um produto, é porque você é o produto. Se você não paga pelo Facebook, você tem que pensar como que ele está ganhando dinheiro. Ele está ganhando dinheiro porque ele está utilizando os seus dados pessoais, né, para ter formas mais adequadas ou mais eficientes para a propaganda. Ou nós devemos nos perguntar para o que mais eles estão usando os dados pessoais. Houve um escândalo sobre a Cambridge Analytics, que ela coletou dados do Facebook, ela comprou dados do Facebook e vendeu isso para campanhas políticas, inclusive para a bem-sucedida campanha do Brexit. Né? Tem um filme muito legal aí da HBO com o Benedict Cumberbatch, para quem gosta de cinema, ali, o Doutor Estranho, que fala como esses sistemas de Big Data e Data Mining pode ser utilizado para analisar volumes absolutamente maciços de informação e fazer políticas, campanhas completamente focadas em determinados grupos, o que pode levar a uma mudança significativa na forma que nós fazemos propaganda eleitoral e também, por consequência, democracia. Quando nós falamos de redes sociais e democracia, nós não podemos deixar de falar de fake news. A mentira e o boato sempre existiram, mas hoje, né, ela tem um alcance absolutamente sem precedentes e o impacto é também sem precedentes. É nesse contexto, né, que nós devemos destacar que tem um projeto de lei correndo aí no nosso Congresso para criminalizar a fake news. Enquanto esse projeto não chega, especialmente para essa eleição, eu devo destacar para todos vocês que estão nos acompanhando que o Código Eleitoral ele foi alterado em 2019 e acrescentado o artigo 326A, que seria, no 326A, a questão da denunciação caluniosa por fake news, tá? Ela está aí criminalizada, repito, no 326A do Código Eleitoral. E é crime, inclusive, quem divulga, né? Quem divulga incorre nas mesmas penas, desde que, evidentemente, né, para o pessoal que gosta aí de direito penal, desde que exista dolo. Agora, como que a justiça vai lidar com esse novo mundo digital, especialmente as redes sociais, é muito problemático. Nós tivemos aí a questão do inquérito correndo no STF de fake news, né, um inquérito que tem uma questão de uma constitucionalidade bastante duvidosa, nos levou a uma decisão bastante curiosa do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele determinou ali uma medida que pode ser considerado até uma questão de censura prévia, de alcance mundial. E isso, né, o alcance mundial das redes sociais pediria, então, uma decisão também mundial. Então, uma decisão brasileira tirou da internet, tirou das redes sociais no mundo inteiro determinados conteúdos. O que nos leva a uma preocupação muito grande, porque se esse precedente do Alexandre de Moraes chega em outras cortes, eu fico preocupado e se um juiz da Indonésia resolve tirar do ar determinado conteúdo que viola os interesses de um ditador que lá agora está instaurado?
né? Como que a justiça brasileira, que ainda está baseada em um conceito tradicional de territorialidade, vai lidar com a transnacionalidade da internet? E será que o Brasil, dando decisões transnacionais, também não vai provocar uma corrida de sistemas jurídicos autoritários para também dar questões transnacionais, bagunçando aí todo o nosso coreto da internet? Todas essas preocupações da universalização do acesso à internet, à democratização, nos levam a novos paradigmas de como nós nos relacionamos uns com os outros. E como nós somos submetidos a esses novos paradigmas, o Fórum de Discussão Político em última instância, a democracia, elas são profundamente influenciados, impactados por isso. O que nós devemos discutir e nós devemos criar novas ferramentas e novos paradigmas para solucionar esses problemas. Porque, com certeza, né, as antigas respostas dadas para um mundo que não existe mais não são cabíveis no tempo atual. Pessoal, para não consumir mais tempo, né, eu tentei, desculpem, às vezes eu falo rápido demais, isso aí os meus alunos já estão acostumados, mas foi até para deixar um tempo para o debate. Eu agradeço muito a oportunidade e eu espero ter trazido mais dúvidas do que respostas, porque eu gostaria muito que vocês refletissem sobre esses problemas que eu pontuei hoje. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Como bem pontuado pelo professor Francisco Rocha, eu gostaria de agradecer pela sua participação, pela excelente fala do senhor sobre o tema, e iremos abrir agora para debate, como o senhor disse, trazer mais questionamentos do que respostas, assim que vamos construir o conhecimento. Nós temos aqui eu fico aberta a todos os palestrantes, quem quiser comentar sobre, professor Daniel, professora Luana, professor Francisco. Temos a primeira pergunta. Nossa equipe técnica, Felipe e Ana, irão disponibilizar. Eu irei lê-la. Ela foi feita pelo professor João Barreto, da UFMS, CPTL, e foi direcionada para o professor Daniel. Professor Daniel, as decisões polêmicas envolvendo pessoas com o poder são utilizadas para atacar o judiciário, que tem interesse na preservação do status quo? O possível fim de indicações políticas dos julgadores numa atuação da inteligência artificial é apenas um sonho de igualdade? Eu abro a palavra agora para o professor Daniel e o professor Francisco e a professora Luana, se quiserem fazer ponderações sobre o tema também, fiquem em aberto, fiquem à vontade. Professor Barreto, João Francisco Barreto, grande amigo, e tenho grande respeito e admiração, acompanha a trajetória, e ele acompanha a minha trajetória já há muitos anos, né? Desde as épocas da graduação, então tenho um grande respeito e admiração pelo professor. A minha opinião é de que a inteligência artificial ela não altera processos políticos de nomeação, ela está em outro campo, né? A inteligência artificial ela está mais implementação da decisão judicial, ou seja, no campo operacional do que provavelmente no campo da seletividade de como se escolhem os juízes, né? Eu não creio, essa é uma percepção, né, em uma opinião. Eu não creio de que o maior ou o menor emprego de inteligência artificial possa ser um condicionante para uma maior ou menor escolha política dos juízes. De que a inteligência artificial ela pode mudar e talvez facilitar modelos de decisão, talvez organizar esses modelos de decisão do ponto de vista de organizar uma jurisprudência mais uniforme, de construir
de leitura preditivas, ou seja, para o futuro, de entendimentos do tribunal de uma forma mais técnica e menos pontual, menos individual, né, individualizada. Ou seja, nós temos aí um incremento nos modelos de estudo, de entendimento, de comportamento judicial, mas não acredito que haja uma alteração propriamente dita de quem escolhe os juízes, porque essa é a grande discussão, né? No modelo de democracia moderna, a escolha dos juízes é um dos problemas fundamentais. Estamos vendo hoje, né, a escolha do Supremo Tribunal Federal, que inclusive está se tornando um problema não só político, mas um problema popular, né? Inclusive com o ajuizamento de ações agora vindo à tona para barrar a indicação do próximo ao ministro do Supremo Tribunal. Mas todas essas discussões, elas estão no campo essencialmente prática, né, do debate de ideias e do debate de forças políticas. Refere em como se os juízes vão decidir melhor ou não. Então, se é um sonho, não sei, mas eu creio que tem que estar sendo traçado. Obrigado. Talvez você. Acho que o som fechou. Obrigada pelas ponderações, professor Daniel. Os professores Francisco e Luana querem fazer algum comentário sobre? Bem, eu fico muito preocupado, eu acho uma excelente pergunta, mas eu sou famoso por ser aí o corvo do Edgar Allan Poe, que eu sempre trago lamúrias. Porque quando a gente fala sobre a questão dessa inteligência artificial, a gente tem que pensar o seguinte: quem que vai ser o programador e quais são os critérios que vão estar incluídos aí nessa inteligência artificial? Eu vou falar que agora, depois dessa excelente pergunta que foi feita, eu estou preocupado com a indicação política de quem vai construir a inteligência artificial. Então, essa aí também é uma questão muito interessante, porque nós vamos ter que ter um grupo que vai ter que estabelecer uma moralidade pública, não uma moralidade privada, né, de critérios éticos para a escolha da programação, e nós vamos ter que ter, evidentemente, um teste para determinar se isso não é enviesado. Porque se nós já vemos, né, qual que é o impacto de um mau juiz, agora imagine um impacto maciço de uma má inteligência artificial ou de uma inteligência mal construída ou enviesada. Então, da mesma forma que a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para eficiência, e em alguns casos, né, a gente pode ter esse sonho de imparcialidade, a gente também pode ter ali uma maciça ferramenta de discriminação que vai ter a desculpa de, teoricamente, ser impessoal. Então, eu fico muito preocupado com essa questão. Interessante também, o professor Francisco ponderou, professora Luana, se a senhora tem algum comentário sobre? Obrigada, professora Milene. Sim, eu concordo com as falas dos professores Daniel e professor Francisco. Eu acho que o primeiro fator que a gente tem que pensar é que, de maneira nenhuma, a tecnologia vai eliminar a política, né? E acho que a minha fala foi justamente no sentido de que não existe sociedade sem política, né? Nossas sociedades humanas vão sempre ter política, e uma escolha de uma determinada tecnologia para gerir os nossos processos, ou de uma tecnologia X ou Y, inclusive a escolha de uma empresa X ou Y, muitas vezes vai envolver uma escolha política também. Então, me parece que um dos grandes desafios dessa democracia digital, né, do próprio processo
cada vez maior de digitalização do acesso à justiça no Poder Judiciário, é o fato de que nós temos uma opacidade muito grande nesse processo. O que seria essa opacidade, né? Não sabemos como essas coisas funcionam. Não sabemos como os algoritmos que vão regular esses processos foram pensados, quais foram os elementos que ingressaram no cálculo matemático que vai ter uma implicação política, né, feito naquele momento. Então, no Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, como são os algoritmos construídos para a distribuição dos processos? Quem sabe como esses algoritmos são construídos e quais são os elementos que são levados em consideração? Então, o que a tecnologia, o mundo digital, nos coloca como um grande desafio para a democracia, me parece ser essa necessidade de que nós tenhamos mais transparência em como os algoritmos são construídos, as escolhas são feitas, né? E para isso a gente vai ter que ter o que o professor Francisco mencionava antes, que é um acesso à informação muito qualificado, porque poucos de nós sabem como funcionar, como essas escolhas são feitas, e como esses algoritmos são construídos. Então, até para um debate público e político de um algoritmo, a gente vai ter que compreender uma linguagem que é de poucos, né? De poucos especialistas, de poucos tecnocratas. Então, acho que esse é o nosso grande desafio da democracia digital, do judiciário digital, do acesso à justiça digital. Obrigada. Obrigada pelas palavras, professora Luana. Nós temos mais uma pergunta aqui para debate. Uma pergunta para o professor Francisco agora. Professor Francisco, na sua opinião, as soluções do direito, como criminalização das fake news, são suficientes para resolver a crise democrática atual? Existem mais opções viáveis? E deixo aberto também para os demais. Em três letrinhas, não. Não, basicamente basicamente aí nós estamos usando o direito penal simbólico, né? Eles estão querendo dar uma resposta. Tudo é uma questão de eficácia da norma, e a gente sabe que nós temos um déficit muito grande de eficácia no Brasil. Mas eu digo que o problema não vai ser resolvido por isso, porque as formas através das quais as fake news elas são divulgadas, elas são cada vez mais sofisticadas. A internet, ela é muito porosa e permite que se encontre novos caminhos. Por exemplo, a fake news ela acabou migrando para o WhatsApp, por exemplo, que tem uma estrutura muito mais difícil de ser acompanhada de conteúdo do que, por exemplo, as redes sociais. O que eu acredito que resolve? Primeiro, como penalista, eu devo dizer que eu sou a favor do direito penal como última ratio. A gente tem que usar o direito penal como um último recurso. Eu acho que para resolver fake news, a gente tem que combater o analfabetismo e o analfabetismo digital. Eu gostei muito da fala da doutora Luana, e nós temos um país onde as pessoas não conseguem ler, e elas não estão preparadas para um mundo onde você tem um oceano de informação e ela não consegue selecionar quais são informações de qualidade. Então nós devemos mudar a ideia no ensino fundamental já, e nós devemos ser capazes de ensinar as pessoas não só a ler, mas selecionar o que ler e o que acreditar. Mas nós devemos também estabelecer, né, nessa disciplina, né, a questão de um ceticismo que é muito saudável na via pública, né, que quando eu vejo uma notícia, especialmente as mais escandalosas, a pessoa, em vez de aderir a ela de forma religiosa, será que ela não poderia ter sido ensinada a perguntar, será? Deixa eu ver, quem sabe? Né? Eu acredito que nós, como eleitores, nós temos o dever de ceticismo, mas infelizmente parece que no Brasil nós temos cada vez menos eleitores e cada vez mais devotos.
Por isso, eu acredito que nós só vamos resolver isso, não vai ser com direito penal, vai ser com educação cidadã para viver em um novo mundo de informação. Obrigada pelas palavras. Realmente, é aquela história do direito acompanhando a sociedade. E a sociedade vem sofrendo, como o senhor bem ponderou, alterações. E o direito agora tenta acompanhar da melhor forma. E concordo com o senhor também, uma visão mais penalista, do direito como a última ratio. E sobre o tema, eu também acredito que tem que ser um conjunto para auxiliar, e não apenas o direito penal como base para enfrentamento. Os professores Daniel e Luana, abro a palavra para vocês sobre o tema. Quem gostaria de falar primeiro, fazer uma ponderação da pergunta? Vou fazer, então, uma consideração bem breve. Eu concordo com as considerações também, né? A gente está concordando muito nesse debate, né? Eu acho que eu vou polemizar. Concordo com as colocações do professor Francisco. Sem dúvida, o direito penal deve ser o último instrumento, né? Não acho que a criminalização da fake news de maneira nenhuma vai resolver o problema, né? E a crise da democracia ela é muito mais ampla. Eu acho que ela foi exponencialmente revelada e elevada a uma potência muito maior com a disseminação das fake news, mas ela é um problema mais amplo, né? A fake news acaba sendo um sintoma, uma manifestação dessa crise, né? A possibilidade das pessoas se deixarem manipular pelas fake news. Então, acho que a gente precisa de respostas estruturais, e a criminalização não é uma resposta estrutural para isso. De outro lado, eu tenho um pouco de preocupação, assim, não exatamente uma preocupação, mas a atuação do Supremo Tribunal Federal no momento em que as nossas instituições estavam tão desgastadas, em que as ameaças autoritárias pareciam tão fortes contra o próprio Supremo Tribunal Federal, vindas do Poder Executivo, elas serviram, de uma certa maneira, para barrar os arroubos autoritários, naquele momento ali, muito especificamente. Então, eu acho que não o projeto de lei em si, de maneira nenhuma, não concordo com a criminalização das fake news, mas eu diria, né, do processo, do inquérito que corre perante o Supremo Tribunal Federal, ele teve um papel de desbaratar um pouco uma rede que foi muito significativa para acabar um pouco, ou reduzir um pouco essa disseminação. Mas também é uma resposta muito pontual, né? E a gente não sabe se foi exatamente essa resposta que levou o Poder Executivo a deixar de ter essa postura tão autoritária que a gente via se manifestando semanalmente, né? Então, também esse meu diagnóstico pode não ser o mais correto da situação. Então, concordo com o professor Francisco que criminalizar não é a solução e, sem dúvidas, a educação das pessoas para questionarem e não aceitarem tudo como se fosse uma revelação divina, né, é o melhor caminho. Então, acho que a gente tem, por exemplo, um filósofo da política que se chama Peter Burke, e ele escreve um livro, né, em que ele fala justamente da ignorância na política. Um dos nossos problemas com as fake news nada mais é do que esse problema da ignorância na política. Obrigada, professora Luana. Professor Daniel, quer falar sobre o assunto? Gostaria? Concordo com ambos os queridos professores aqui que me antecederam. Eu penso que, de fato, criminalizar fake news é um atentado à própria democracia, que construiu sobre grandes pilares o próprio uso da disseminação informativa. Mas, ao mesmo tempo, eu talvez abro divergência e tenha alguma reflexão aqui a respeito de quando esse monopólio da informação acaba sendo concentrado nas mãos de grandes empresas, como, por exemplo, a discussão que está acontecendo nos Estados Unidos do Google e Facebook, por exemplo, que utilizam instrumentos em massa para poder subverter essa autodeterminação informativa dos seus usuários. Então, eu vejo talvez mais com grande preocupação nesse campo do mercado do que propriamente no campo da difusão de revistas ou de jornais e de informações que não sejam
aí verídicas. Por quê? Porque eu penso que os processos de construção da verdade, no caso, ou pelo menos da revelação das fake news, ela deve se dar no campo democrático e deve se dar no campo da descoberta, do compartilhamento de informações e da própria sociedade identificar que aquelas informações elas não são corretas. Por isso que eu acho que tem um grande papel aí, não só da imprensa, mas um grande papel da própria sociedade que busca difundir os erros de informação, as falhas de comunicação. Mas é o uso da tecnologia como direcionador na maioria das vezes, se dá na palma da mão de todos nós. Ou seja, essa informação nos invade, né? E, portanto, eu acho que o grau de responsabilidade dessas empresas é muito ver que com a Lei Geral de Proteção de Dados há uma mudança nesse perfil, mas isso não significa que nós eliminamos o problema da fake news e talvez com essas empresas, né, vide os casos da Cambridge Analytica, por exemplo. Então acredito eu daria um outro enfoque à minha percepção a esse problema, mais especificamente falando da era da tecnologia. Obrigada, professor Daniel. Tem uma questão aqui que, inclusive, nós estávamos comentando minutos antes de iniciar, sobre inteligência artificial e direito. O que seria? Não seria ensinar um robô a julgar? E quais os desdobramentos disso? Há quem fala que já, inclusive, houve julgamentos utilizando-se de inteligência artificial. E qual a visão de vocês sobre o tema? Seria mesmo ensinar um robô a julgar? Acredito que já foi até falado aqui, inclusive, um pouco. Quem gostaria de iniciar? Fala. Foi o professor Francisco, Daniel. Até pedir. Eu vou... inclusive, a nossa professora aqui, que teria preferência da fala, mas como eu citei na minha fala inicial, eu gostaria de mencionar de que ela nada mais é de que uma programação por parte de um algoritmo que identifica respostas com base em cálculos já pré-programados. Acontece em todos os fenômenos no campo virtual e não é diferente no campo da justiça. Quando fala uso de algoritmos ou uso de inteligência artificial para julgamentos, nós estamos pensando de que programação, de que os dados que são coletados a partir de decisões judiciais, a partir de interpretações e de visões de julgados, eles vão ser sistematizados de maneira a de que a decisão ela possa ser mais bem compreendida e, ao mesmo tempo, ela possa orientar decisões futuras, em especial em casos que são repetitivos. O município entra com 5 mil, 6 mil, 10 mil, 15 mil ações de execução fiscal, existe um rito já pré-programado, que, se feito de maneira manual, existe um consumo de tempo, existe um consumo de esforços, inclusive do próprio judiciário, para que esses processos possam ser levados a efeito. O algoritmo começa a entender de que existe um caminho que é traçado como regra e começa a desenvolver esses caminhos através dessas decisões. Isso é um passo 1, né, do algoritmo, dessa noção que a gente tem de inteligência artificial. Artificial, na verdade, é isso. Ela decide a partir das informações que já possui. Mas existe 2, que é o machine learning, ou seja, que é o aprendizado das máquinas. Essa utilizar esses algoritmos, ela é tão sofisticada
falando de maneira menos técnica, de que ela começa a criar decisões ou parâmetros que são diferentes daquele parâmetro único julgado. E ela começa a criar opções. E ela começa a decidir com base em opções. A experiência disso, de como isso funciona, quem tem Gmail, por exemplo, abre o seu Gmail e começa a escrever um texto no e-mail para qualquer outra pessoa. Ali existe um algoritmo baseado em inteligência artificial que ele entende o jeito que você escreve, porque você já escreveu vários e-mails passados, e ele começa a sugerir algumas frases, né, com base nos padrões. Agora, levamos isso a uma enésima potência, nós podemos ter, assim, decisões mais sofisticadas. Ela acaba se colocando, a primeira fase, se dá em decisões repetitivas, né, o que é mais fácil de ser visualizar a importância da inteligência artificial, mas eu acho que a grande discussão que se dá, como foi bem trazido pelo professor Francisco, discussão da moralidade, ou seja, de analisar casos complexos com base em algoritmos, né? Até que ponto, e se haverá esse ponto, em que os algoritmos não poderão interferir nessas decisões. Porque elas envolvem casos tão complexos, do ponto de vista da popularidade e da moralidade, de que eles não poderão ser julgados por robôs. Né? Esse é um tema moral que nós vamos enfrentar daqui mais um pouco. Obrigada, professor Daniel. Eu acredito nisso também, porque no dia a dia nós vemos que há, de fato, várias decisões que são quase que automáticas, que poderiam realmente utilizar-se de algoritmos, mas principalmente com o advento da pandemia e novos questionamentos da sociedade se alterando, teriam que ter o julgador, não deixar apenas para inteligência artificial, para análise desses casos. Eu vejo também que poderia citar a celeridade, que com a inteligência artificial, enfrentando os casos repetitivos, haveria mais tempo para o julgador focar nos casos que são extraordinários, que a gente sabe que acontece. Eu achei bem pertinente. Os professores Francisco e Luana querem falar algo sobre? Bem, eu concordo com tudo. Esse é um dos painéis que eu vi mais concordância até agora. Mas eu concordo com tudo, mas eu só levo para um outro tópico para reflexão, né? Porque quando a gente fala sobre as decisões, a gente tem que separar, por exemplo, despachos. Despachos é algo que não é necessário inteligência artificial propriamente dito. É um processo, é mais uma questão de automatização inteligente do processo do que propriamente uma questão de inteligência. Né? Agora, quando nós falamos sobre a questão de mérito, aí que nós temos um grande problema. Porque a máquina, ela vai precisar de um padrão do que é certo. Quem dará o padrão de quem é certo? O padrão será dado pelo STF? As súmulas vinculantes não poderão ser disputadas? Eu só chamo a vocês uma questão. Imagine que uma máquina ela foi criada em 2016 e, a partir daí, começou a reproduzir para casos semelhantes as mesmas respostas ótimas da nossa Corte Suprema, a nossa excelsa Corte. Em 2017, né, nós tínhamos ali uma questão muito interessante sobre a prisão de segundo grau. Significa que toda seria uma uniformização de cima e embaixo de prisão de segundo grau, com base em 2016, que era a decisão padrão do STF, que mudou em 2019. O que eu gostaria de colocar se nós criarmos um padrão imutável de segurança,
nós vamos ter um direito refratário a novas interpretações, porque o padrão de correção ele vai estar fixado e vai ser repetido de forma a pasteurizar e aniquilar toda discordância. Por exemplo, e quando nós temos um voto num tribunal onde abre divergência? Eu acredito que a ideia de estabelecer uma inteligência artificial, ela fere a ideia do debate que existe em cortes colegiadas. Eu acho muito problemático a questão de usar inteligência artificial para decisão em cortes colegiadas, porque anula a própria ideia de colegialidade. Então, assim, existem alguns dilemas. Não, vejam só, a inteligência artificial veio para ficar. A gente vai ter que... Agora, a questão é a gente saber onde nós vamos utilizá-la, quem vai dar o padrão do que é certo e onde nós não podemos utilizá-la de jeito nenhum. Eu acho que que eu acho até que o doutor Daniel levantou essas questões aí. Esse eu acho que são os grandes desafios. Também acredito no que o senhor disse, e pertinente, realmente. Despachos. Pelo menos, por exemplo, com o CPC de 73, salvo engano, havia muito, pela contagem de prazos em dias corridos, pedidos de dilação. Às vezes chegava a 40, 50 por dia, coisa que poderia ser feita de forma mais séria. Mas, realmente, a decisão de mérito há necessidade do julgador, no sentido de a inteligência artificial dispensará a figura do julgador, eu também vejo que como que ela será implementada. Até só uma partezinho pequeno, eu acredito que a máquina ela conseguirá aprender, mas a máquina conseguirá ter equidade. Exatamente. Porque todo juízo deve ter, em última análise, equidade. Para saber, isso se enquadra em um caso geral, mas deve ser tratado como excepcional. Por mais que ele se enquadre dentro da regra geral. Eu não acredito que esse senso de equidade pode ser aprendido, porque eu acho que faz parte da humanidade. Mas talvez eu esteja fazendo reserva de mercado como humano também, né? Então, deixa para lá. Não, pertinente, realmente, porque como é algo novo e leva em consideração não só uma ideia, mexe com todo, igual, acredito que foi a professora Luana que disse, sobre padrões democráticos, sobre alterações, inclusive do direito, que sofre tantas atualizações e há tanto também um entendimento jurisprudencial, algo que vai alterando como que a inteligência artificial poderia seguir esse padrão. Seria possível? Como se enquadrar? Temos mais uma pergunta aqui. Foi feita para o professor Daniel e aberta a todos os professores. Professor Daniel, com relação à justiça como serviço e como jurisdição e o sistema do direito de Luhmann em face do poder judiciário no centro e nas periferias, para falar sobre a visão do senhor. Eu não tenho o conhecimento aprofundado de Luhmann a poder analisar sobre essa ótica o que nós estamos discutindo aqui, né? Mas o que eu poderia contribuir a questão de mudança simbólica de que nós temos do próprio papel que a justiça tem nas sociedades contemporâneas, porque não se configurou só como um poder, mas assim os seus órgãos, os tribunais, onde a justiça é executada, né, onde ela é perpetrada. Seria talvez uma comparação rasa, porém fácil de ser visualizada, como as igrejas para as religiões. Ela é um locus onde acontece
o exercício da fé, né? No mesmo, paralelamente, a justiça é um local onde as interações acontecem, onde as práticas são consumadas, e dali é que é dito direito, né? Quando se tem a percepção de que a justiça não é só um poder, mas de que ela é um serviço, é um serviço, como o INSS, a Previdência Social, o INSS é um serviço, nós começamos a entender de que a justiça serve para prestar esse serviço ao seu usuário. E, portanto, o foco deixa de ser a justiça em si mesma, autóctone, né, que vive dentro da sua redoma, autopoética, né, como diria o próprio Kelsen, ou seja, ela cria regras para si própria. Mas, na verdade, nós devemos começar a perceber de que é o usuário, que é o cidadão, que é o centro da ação desse serviço. E a pensar no usuário, não só como acesso, também como em linguagem, também como em participação dos atos. Quando eu falo de acesso, significa de que a justiça deve estar mais próxima do cidadão mesmo. E, portanto, as formas digitais podem ser um desses instrumentos. Num país em que há grande exclusão digital, talvez os órgãos públicos, como a Defensoria, o Ministério Público, devem aproximar a população desse novo mecanismo de justiça digital. O segundo, a linguagem. A linguagem, criada pela tradição jurídica, é para nós mesmos, né? Mesmos, né? Isso depois para o usuário final, que às vezes em um processo criminal, em que é dada a sentença, ele não sabe se ele foi condenado ou absolvido, porque a linguagem ela é tão hermética que ela não é pensada no usuário final, né? E, portanto, nós temos uma série de movimentos hoje, inclusive de descomplicação, de desjuridiquez, né? De construir instrumentos de se tornar a justiça mais popular. Não ser técnica, mas ela precisa ser entendida pelo seu usuário final, né? E o essencial é de que se ela é um serviço, ela tem que ser bem prestada, né? Porque ele é prestado para o seu usuário. E, portanto, a experiência que o usuário tem que ter dentro do serviço de justiça algo que lhe satisfaça, não com a decisão, mas com a qualidade, com o princípio constitucional da eficiência, se a gente for pensar assim, né, juridicamente. E de que pensar a justiça como um serviço significa desfocar de que o centro do direito judicial, os juízes e os advogados, os promotores, as pessoas que participam do processo, mas é de transformar o indivíduo em um disso, de que ele precisa, de fato, se sentir valorizado como cidadão, porque ele é o centro de todo o processo judicial. Obrigada, professor Daniel. Por conta do tempo exíguo, eu pergunto, os professores Francisco e professora Luana gostariam de fazer mais algum adendo sobre o assunto? Ou não? Então, vamos encerrar por aqui, por conta que há um painel agora se abrindo novo para novas discussões. Agradeço a participação de todos, agradeço todas as palavras, agradeço também a equipe técnica, a Ana e o Felipe, e fico honrada de poder participar junto com os professores de tamanho conhecimento e prestígio. E deixo meus agradecimentos. Então, vamos encerrar por aqui. Boa noite a todos e até a próxima.